Oi, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, mãe de 3 meninos, sou educadora, psicóloga, mestre em desenvolvimento e tô aqui para tentar ajudar um pouco vocês nessa nossa jornada tão doce, mas tão dura também, que é a maternidade. E hoje eu tô aqui mais uma vez com a Patrícia Lomônaco. A gente falou no outro vídeo sobre Chantala, mas ela é especialista em sono também, que é a grande questão dos bebês, eu tenho certeza, né? O que a gente mais escuta de questionamento e de dor mesmo, de ansiedade dos pais em relação ao sono dos bebês. Eu acho que o sono dos bebês, né, a privação de sono, tanto dos bebês quanto dos cuidadores, né, dos pais e cuidadores desse bebê, ele realmente mexe muito com a estrutura familiar, né? Então é algo que as pessoas buscam muita ajuda, né? E que realmente tem muita coisa para ser feita, muita coisa bacana que a gente pode fazer para ajudar esses bebês a dormirem melhor. A gente está aqui para tentar ajudar vocês. Ô, Paty, me conta então um pouco de você primeiro. Bom, eu sou Patrícia Lomônaco, psicóloga também, mestre em psicologia clínica, especialista em Chantala e sono do bebê e da criança. E eu trabalho com sono já faz 3 ou 4 anos, né? Chantala já trabalho há 11. Enfim, tô aqui. Muito obrigada pelo convite. E ela tem 2 meninos também, tá com um bebezinho de 7 meses. A gente tava conversando. Ela, né, ficou com o bebê no meio dessa pandemia, sem ajuda, então acho que a gente tem bastante coisa para falar aqui, né, Paty? Primeira coisa, eu acho, é sobre essa expectativa, vamos falar para as mamães que estão grávidas, né? Que estão para ter os seus bebês, que essa questão do sono é a questão, eu acho. Era, pelo menos quando eu fiquei grávida, desde o meu primeiro filho até os outros, as pesquisas, o que eu buscava nos livros era sobre como fazer o bebê dormir bem. Era o objetivo. Carro-chefe da pesquisa. Era o carro-chefe da pesquisa. Era sempre assim. E eu já fiz alguns vídeos falando sobre o que eu fazia com os meninos. Quero até ver aqui, né? Vamos aprender mais hoje. A gente vai trocar experiência. Queria escutar de vocês sobre o que você tem para falar pra gente sobre essa expectativa que os pais têm com a chegada do bebê ou com o sono do bebê, achar que, nossa, meu filho tem 1 mês e ainda não dorme a noite inteira. Eu acho que a gente primeiro sempre fica na torcida para o nosso bebê ser um bebê que durma bem, né? Sim. Mas claro que os bebês, eles têm um sono que principalmente no começo, que é polifásico, né? De dormir e acordar, dormir e acordar, dormir e acordar, e principalmente também em função nos primeiros meses das mamadas, que vai acontecer, né? Então assim, acontece do bebê já começar, né, dormindo a noite inteira, mas é bem raro. E normalmente eles acordam de madrugada para mamar e cada bebê evolui num tempo, né? Então tem bebês que amadurecem e começam a dormir a noite inteira por volta de 4, 6 meses. Tem bebês que vão amadurecer mais por volta de 1 ano, né? E é muito importante a gente perceber o quanto que é uma expectativa nossa e que a gente quer que esse bebê durma a noite inteira e o quanto que esse bebê já dá conta de dormir a noite inteira, né? Porque muitas vezes as famílias me procuram e elas querem ajuda para fazer o bebê dormir a noite inteira porque o bebê de fulana já dorme, porque leu que a partir de 6 meses o bebê não precisa mais mamar. Só que aquele bebê, aquele organismo e aquela família ainda vai precisar ter aí um investimento durante as madrugadas. Mas isso não quer dizer que a gente possa melhorar o sono desse bebê ou que a gente não tenha nada para fazer para oferecer ferramentas para esse bebê melhorar a qualidade do sono, dormir o melhor possível. Era isso, né, que eu ia te perguntar exatamente. Estamos em sintonia, né? A gente esqueceu de falar que a gente não combinou a cor da roupa. A gente quase saiu para ir trocar a roupa. Não foi combinado. Mas é sintonia, olha que coisa boa. E aí eu ia te perguntar isso. Então vamos pensar, tô lá com meu bebê novinho ainda, estabelecendo o ritmo das mamadas, com aquela outra questão que é, né, a amamentação. Acho que a amamentação também é um outro carro-chefe da pesquisa. É outro carro-chefe da pesquisa que a gente pode falar em outro vídeo. Mas é muita novidade, né? Nasce um bebê, nasce um pai, nasce uma mãe, é uma vida nova.
Mas aí eu tô lá com meu bebê e ele não tá dormindo e eu não sei o que fazer. Quais as ferramentas? O que eu posso falar? Não, olha, isso eu posso fazer para tentar melhorar essa questão do sono. Tá. Acho que essa pergunta é super importante, né? E a primeira coisa que acho que a gente tem que pensar esse bebê está dormindo o suficiente, né? A gente está oferecendo um ambiente adequado para esse bebê conseguir dormir? Porque algumas pessoas pensam que para um bebê dormir a noite inteira, ele precisa ficar mais acordadinho durante o dia. Tirar as sonecas do dia. Isso. Né? Isso não é verdade, né? Um bebê que dorme bem durante o dia, ele vai dormir bem à noite também. É claro que ele não pode trocar a noite pelo dia, mas ele precisa, né? Se ele tá com sono, ele precisa ir dormir sem ficar exausto. Se ele chega na exaustão, é aí que ele vai lutar mais contra o sono, ele vai ter um sono mais agitado, ele vai acordar mais, né? Ter sono mais picado. Então é muito importante a gente colocar esse bebê para dormir na hora que ele dá esses primeiros sinais de sono, né, e que ele possa fazer a soneca no mínimo aí nesse comecinho de vida de 50 minutos e depois a hora que ele acorde vai ficar mais um pouquinho acordado, né, até o soninho vir de novo. Então, e também pensar que a janela de sono é o tempo que eles ficam acordados entre o acordar e o dormir de novo, ele vai aumentando conforme a idade vai passando. Então, um bebezinho menor, né, de 1 mês, ele fica acordado mais ou menos 40 minutos. De 2 meses, fica mais ou menos 60 minutos. 3 meses, até uns 80, 90 minutos acordado. Né? E se a gente deixa, vamos supor, que um bebê de 3 meses, que normalmente ficaria 1h30 acordado, se deixar 3 horas e meia, ele já está exausto. E aí realmente é bem difícil de colocar esse bebê para dormir, ou dele conseguir fazer a soneca bem feita. Né? E parece bem pouquinho, mas é isso mesmo, né? Eles não aguentam. Eles não aguentam. É muito importante respeitar esses sinais de sono que eles estão dando, né? Não só esse tempinho do relógio que pode e varia, né, de bebê para bebê, claro, mas o sinal de sono que aquele bebê tá dando pra gente. Ô, Paty, mas então quais são os sinais de que o bebê tá com sono? Que a gente precisa colocar ele para dormir? Um primeiro sinal, né, às vezes a região do olho do bebê ficar avermelhada, tipo sobrancelha, a parte do olhinho, né, um olhar mais parado, né, um piscar mais devagar, né, e assim fecha um pouquinho e abre. Para as crianças que já têm a coordenação da mãozinha, coçar o olho, o bocejo, e o último sinal é o choro. Então, se você conseguir observar esses primeiros sinais de que o bebê está começando a ficar com sono, já pegar, já levar ele para o quarto, já fechar um pouquinho a cortina, já deixar o ambiente mais calmo, mais silencioso, já ajudar esse bebê a dormir, a chance dele dormir sem um chororô muito grande é bem maior, porque se eles chegam a ficar muito irritados e chorosos, né, para o adulto perceber que está na hora de dormir, a chance dele lutar contra o sono para conseguir pegar no sono é muito maior, porque ele vai estar desorganizado, então ele vai ter que quase que se reorganizar para conseguir dormir, né? E aí o sono vai ser agitado. A chance do sono ser agitado e mais curto é maior. Ô, Paty, então 2 coisas que eu queria que você me falasse. Como deve ser esse ambiente ideal ou da melhor maneira possível para preparar o bebê para esse sono? E a rotina mesmo, qual a rotina que você sugere para uma noite tranquila de sono dos bebês? Então vamos começar com como preparar o ambiente, né? Eu acho que à noite esse ambiente tem que estar 100% escuro, tá? Até a luzinha do ar-condicionado, da babá eletrônica, eu tampo com aquela fita isolante. O ideal é que seja um ambiente silencioso. Para as casas que são mais barulhentas, a gente pode usar o ruído branco. Mas se você for usar, é importante estar a 1,5 m, né? O ruído tá a 1,5 m da criança, não ser muito alto. De preferência 1,5 m em direção aonde vem o barulho. Então, se é da janela que passa muito carro, você coloca ali perto da janela. Se é um barulho de uma criança, um irmão mais velho, você coloca perto da porta, né? E colocar desde antes da criança dormir até depois que a criança acorda, porque muitos desses ruídos brancos desligam depois de 45 minutos e aí pode mais atrapalhar do que ajudar.
Você sabe que o primeiro vídeo que eu fiz do canal foi sobre isso? Ah, é? Contando, eu acho que eu vi. Contando do meu terceiro, que eu fui descobrir só no terceiro, porque os 2 primeiros não me deram muito problemas pra dormir. E o terceiro era super irritado, aí eu descobri sobre os barulhos brancos, sobre ruído branco. E aí descobri o som do útero e tinha um aplicativo e era impressionante. Pra ele funcionou muito. Para alguns bebês funciona muito, mas não é para todos, né? Acho que isso é uma coisa pra gente sempre, sempre, sempre lembrar, né? Cada bebê é um bebê, a gente tem que olhar muito para aquele bebê, entender o que aquele bebê tá precisando, o que aquele bebê tá dizendo pra gente. Tanto que às vezes um livro, né, que vocês podem ler sobre o sono dos bebês, às vezes vai cair como uma luva para uma família e às vezes não vai fazer o menor sentido para outra família. Então é muito importante, né, vocês se permitirem pensar que esta não é uma regra, né? Eu gostei desse livro, mas não necessariamente esse livro vai fazer sentido para o meu bebê. Né? E é o que você falou, pro primeiro e pro segundo aquela fórmula deu certo, pro terceiro você já teve que buscar outros recursos. Não, né? E o primeiro não usou chupeta, o segundo usou. Sim. O terceiro precisou do ruído branco. E é isso, a gente conhecer o nosso bebê, né? É tão importante. Sim. Isso. Mas voltando à questão do ambiente, né, que a gente estava falando, então deixar sem luz durante a noite, 100% escuro mesmo, pode colocar o ruído branco. O ruído branco eu prefiro mais nas sonecas durante o dia do que a noite inteira, até porque a maioria dos lugares não tem tanto barulho à noite. E durante o dia é interessante fechar um pouquinho essa janela, né? Não deixar assim uma luzona, né? Porque é mais gostoso a gente dormir. A gente dorme melhor quando é uma penumbra do que é quando um solzão. E claro, a temperatura mais ou menos por volta entre 23 e 24 graus, então se tá muito frio, coloca um pouquinho do aquecedor antes de dormir, de preferência um aquecedor a óleo, e não deixa a noite inteira não, para não ressecar o ambiente, né? E o ar-condicionado também, para os bebês que os pediatras permitirem, né? Acho que também faz com que eles durmam bem melhor, porque às vezes eles acordam de calor, né? Ainda mais no Brasil, que é bem quente em muitas épocas do ano. Nossa, é curioso isso, né? Porque eu tive um no inverno, em maio, e os outros 2 em dezembro. Foi muito diferente também. Essa questão de tudo, né? De amamentar, de dormir, eu achei que fez diferença. Faz muita diferença mesmo. Até pro desenvolvimento, né? Quando tá mais calor, eles ficam mais peladinhos, eles conseguem se movimentar melhor, conhecer melhor o corpo deles. Se tá muito frio, eles ficam todos cheios de roupa, né? Isso atrapalha até na movimentação da criança. Né? Tá, então e a rotina? Bom, a rotina, de novo, né, é super importante, e não fiquem tão aflitos com o horário de relógio. Se vocês ficarem muito preocupados com o horário de relógio, vocês vão se estressar, porque tem hora que o bebê fica mais cansado, ele vai dormir um pouco mais, tem hora que, né, vai comer um pouco mais, então vai sentir fome um pouquinho depois. Então é muito importante, de novo, a gente ir conhecendo, e nos primeiros meses é mais desafiador, a gente fica bem perdida, mas depois, conforme o bebê vai crescendo, a gente vai ficando mais experiente, é mais fácil da gente conseguir fazer essa leitura, né? Então prestem muita atenção na sequência de acontecimentos. Vou por itens, né? Coisas que é importante a gente colocar na rotina: passeios, né? Que agora já tá no momento mais delicado, que não tá passeando muito. Banhos de sol, isso é importante, ter mais ou menos um horário. O banho, né? A Chantala, o ofurô, porque às vezes no verão dá um banho de manhã e o ofurô à noite só para dar uma relaxada, ou vice-versa. E as mamadas, né, na medida do possível, principalmente para os bebês que já são um pouquinho maiores. Os mais menorzinhos é mais difícil de ter rotina mesmo, viu, gente? É uma coisa que eu vejo muitas mães falando: nossa, mas se meu bebê não tem rotina, ele tá com 2 meses, o bebê da fulana tem. Então acho que é muito importante a gente tomar cuidado com as coisas que a gente ouve, né? Que a gente fica achando que só o nosso bebê não está conseguindo fazer, e na verdade é um pouco, né, do desenvolvimento natural deles, né? Ainda não ter rotina, até a produção dos hormônios com 2 meses ainda não está estável, então é impossível eles terem uma rotina, né? E a gente estava falando aqui também um pouco do horário de dormir, né? Sobre o horário de dormir. E depois eu queria falar que a gente estava conversando aqui antes de começar a nossa gravação, sobre deixar os bebês chorando no berço, né? Eu vou falar sobre essas duas coisas. Bom, primeiro, em relação aos horários, o ideal seria os bebês estarem dormir, né, entre 7 e 8 horas da noite. E a gente começar esse ritual do sono 1 hora antes, que é ir para um quarto mais calmo, pode colocar a musiquinha, fazer a massagem, dar o banho, mamar, etc. Isso em função da produção da melatonina, que é o hormônio do sono, né? Que esse horário é quando os bebês têm o pico de produção desse hormônio, então ajuda muito a entrar no ritmo.
Mas, por outro lado, acho que é importante a gente também pensar, né, na rotina de cada família. Então, se é um pai que chega do trabalho às 8 horas da noite, né, o que vale mais a pena? Esse bebê ir dormir umas 8h30 e ver um pouquinho o pai, ou ir dormir 7h30, 8 horas e não ver esse pai? Eu acho que isso é muito particular, não sou eu, né, que vou dizer, mas tentem, enfim, ficarem mais próximo possível desse horário de 7, 8 horas da noite, que eu acho que vai ajudar muito o organismo e o desenvolvimento dos bebês. E sobre os bebês chorando no berço? Eu particularmente, né, quando eu oriento as famílias, quando eu ajudo as famílias, né, na educação do sono dos bebês, não é algo que eu utilizo ou que eu apoio, né? Eu queria, em primeiro lugar, aqui me solidarizar. Se tem alguma mãe que já fez isso com os bebês, eu acho que não estou falando isso para culpar e nem julgar ninguém. Eu sei que esse tema é um tema muito desgastante. Às vezes as famílias ficam sem acesso à informação e sem outro recurso e acabam fazendo isso. Mas eu acredito que o dormir, ele tem que acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro. Então a gente precisa regular, né, a rotina desse bebê, a produção dos hormônios, né, da produção do hormônio do sono. A gente precisa dar muita confiança, né, e deixar esse bebê muito seguro para ele conseguir dormir, porque o dormir é uma entrega, né? Então, para o bebê poder dormir, ele precisa se entregar para o sono. E para ele se entregar, ele tem que estar seguro, ele tem que estar numa rotina. Então, você trabalhando todas essas coisas, o bebê, no tempo dele, ele vai progredir, né? E eles vão chorar, né, Paty? Vão, assim, não quer dizer que o trabalho que eu faço não envolva choro, porque às vezes você tem que dar ali um novo contorno. Então você não vai mais dar mamar para esse bebê dormir, né? Você vai distanciar o mamar do sono. Talvez ele chore, mas você vai estar ali, você vai dar um colo, você vai amparar esse bebê, né? Esse aconchego é fundamental, né? Sim, e eu acho que o bebê tá pronto para isso também é fundamental, né? Se você tira isso, essa associação, né? Que as pessoas ficam com muito medo, né? Do bebê associar, mas que a verdade é que quando eles nascem, eles dormem mamando o tempo inteiro, então eles já nascem associando, né? E eu acho que é importante a gente fazer essa dissociação, mas quando o bebê e os pais tiverem, e a mãe, né, principalmente, que às vezes está dando de mamar ali no seio ainda, então se o bebê tá pronto, ele reage de uma maneira muito melhor do que quando ele não tá pronto, né? Então você vê assim, às vezes uns bebês com choros muito intensos, numa desorganização muito grande, talvez ele esteja dizendo que ainda não tá pronto para isso, né? E talvez a gente tenha que ter a humildade de dar um passinho para trás, pensar, bom, então o que a gente pode fazer para amadurecer aí, ajudar esse bebê a amadurecer em relação a isso. E a gente tava né, como eu contei para vocês, a Paty tá com um bebê de 7 meses, então viveu essa pandemia com o bebê, com menos ajuda, com menos passeio, com muito menos possibilidades. E, como eu sempre falo pra vocês, o objetivo do canal aqui é falar sobre maternidade real, sobre vida real, sim, né? Uhum. Conta pra gente, então, a sua experiência. Bom, vou começar contando do Bernardo, porque o Bernardo, ele começou a dormir com 4 meses e meio. Um bebê livro. Nem era tanto, mas assim, no sono foi um sonho, né? E assim, só fazendo rotina, ritual do sono, só fazendo assim, essa preparação, ele começou a dormir a noite inteira. Bom, sucesso, né? E agora com o Martim foi um super desafio. Aí você falou, vai vir o segundo, vai ser fácil. Né? A gente fica, acho que até assim, amadurecer muito como profissional, né? Com a chegada do Martim, porque não é só isso, né? Acho que cada bebê é um bebê. Claro, o Martim viveu uma coisa muito particular, porque eu fiquei pulando de galho em galho, assim. Eu ficava um mês na casa da minha mãe, depois eu ficava um mês na minha casa, depois eu ficava mais um mês e meio na casa dela de campo, depois eu voltava pra minha casa, depois... Então, ele mudou muito de ambiente, né? E o ambiente é uma coisa que também transmite muita segurança pro bebê. Então, isso atrapalhou demais, assim, o processo dele de dormir a noite inteira. Na verdade, ele já não mama mais de madrugada. Ele tem alguns despertares que a gente ainda tem que ir lá colocar a chupeta, sabe, dar um aconchego, ele já não precisa tirar do berço, mas foi, um super desafio, assim, muito diferente do Bernardo. E todos os passos que eu dei, né, eu fiquei muito atenta, assim, ele tá pronto pra isso? Então, antes, né, quando eu tava grávida, eu falava, bom, se com 6 meses ele não estiver dormindo a noite inteira, eu já vou fazer esse processo de educação do sono.
E ele me ensinou muito, assim, no sentido de que não, eu não tô pronto ainda, vai ter que esperar mais um pouquinho, vai ter que lidar com essa frustração, né? E acho que, claro que um pouco por conta da pandemia, mas um pouco também por conta, talvez, de que ele tem esse ritmo e a gente tem que ir fazendo de um jeito que seja de dentro pra fora. O meu terceiro também, que foi, eu já tinha 2, né? Falei, imagina o terceiro, vai ser muito fácil. E os outros 2 não tinham tido cólica, ele teve cólica, ele era mais irritado para dormir. Também ele tinha uma casa com outro, que é o que a gente tá falando, né, gente? Não é a vida ideal, com outros 2 meninos correndo e gritando pela casa. Então. Acontece muito, né? Quantas vezes eu não tava colocando o Martim pra dormir, ele tava quase dormindo, aí o Bernardo entrava. Mamãe! Não, às vezes ele até achava que ele tava sendo super discreto. Mamãe, eu vou ficar aqui, eu não vou fazer nenhum barulho, tá? Eu vou ficar aqui bem quietinho. Daí ele entrava debaixo da cama que tinha lá e ficava assim, se movimentando e com o brinquedo na mão. E cada vez que ele se movimentava, o Martim fazia assim. Quer brincar, né? Também, né? Então ouvia a voz do irmão, já começava a procurar. Então são coisas que às vezes com o primeiro você não passa por esse desafio, né? Mas dá pra organizar, né, Paty? Sim, eu acho que é isso, né? Acho que essa é a grande beleza e o grande desafio, assim, porque é vida real, isso vai acontecer e tudo bem, e você não consegue, né, olhar e falar, sai do quarto agora, porque o mais velho tá num processo, né, de se acostumar com a chegada desse irmão e de sair desse centro dessa família, né, que é 4 anos, imagina, né? Tá começando a entender que existe o outro, né? Ainda é muito. Já vem um outro fofo, que é bebezinho. Sim, todo mundo. Então você tem que ter, você fica ali, né? Administrando, girando os 2 pratinhos ao mesmo tempo. Mas é incrível, é muito gostoso. Eu não sei se eu já falei, mas a Paty, ela dá consultoria, né, de sono também para as mamães que estão enfrentando essa labuta com os bebês, esse desafio com os bebês. Fala o seu Instagram, Paty, pra gente. @Chantal_neles. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conhecer, entrar em contato com a Paty também. Queria agradecer demais, mais uma vez. Obrigada, espero ter ajudado. Não, com toda certeza, tenho certeza que todo mundo adorou, né? Então, que a gente possa se ver mais vezes. Com certeza, vamos pensar em mais alguns temas pra gente falar, tá bom? Vamos sim, obrigada. Obrigada.